aproveitando que você entende muito sobre o assunto, uma dúvida que eu sempre tive. Sabe aqueles tezinho que aparecem em algumas... De transgênico? Tipo, aparece em amarelo e tal. É como se fosse um negócio, a pior coisa do mundo. É realmente a pior coisa do mundo? Então, sobre isso, esse é um dos pontos em que a gente precisa se basear em evidência, e o que a gente tem de evidência ainda é limitado. Porque quando a gente fala de coisas a longo prazo, a gente está falando de longo prazo. A gente está falando de, sei lá, 50, 30 anos. muito mais. A gente está falando de trocar a geração e ver como é que... E realmente é uma coisa nova. Né? Não, sei lá quantos anos, não vou saber dizer. Mas o que você precisa? Eu queria um Red Bull. Ô, Lu, pega aí pra eu gelar ele. Ah, topa um também. Pega 2, então. Pega vários, já pra deixar aqui na geladeira. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter noção de que o pessoal da agronomia, o pessoal da engenharia de alimentos e tal, eles também não estão para brincadeira. Existem métodos e formas de fazer testes que não dependem do cursar do tempo. Então, existem formas jeitos de replicar resultados e fazer análises que não dependem de deixar um negócio 10 anos ali para ver. Então, não há como não ter certa segurança e também não há como questionar totalmente, confiar totalmente nessa segurança. Pode crer. Penso que as duas coisas são muito importantes. Essa coisa começou a ser colocada nos produtos por uma questão legislativa, que eu acho justa. Entendi. Você precisa saber que você está consumindo isso. Que é transgênico, né? Que é transgênico, que é... Não. Você quer um monstro? Ah, não, eu também não curto muito isso, não. Eu prefiro... Você põe lá no congelador. Você põe no congelador? Você gosta do amarelinho, do Red Bull? Eu gosto. Cara, é o meu favorito. É, o de maracujá, né? O tropical. Isso. Maravilhoso. É o que eu gosto... o que eu gosto mais é o azulzinho, mas o que eu... O azulzinho qual? O normal? É. É mesmo? Mas Você já experimentou o verde de pitaia? Não, nunca... Tá muito bom. O verde eu nunca tomei. Só o que eu gostava mesmo, que não era o azulzinho, era o amarelinho. Mas, bom, voltando nesse assunto do transgênico. Porque, tipo, na minha cabeça, velho, só porque é uma semente transgênica não significa que vai dar câncer, né? Só porque não. Mas há um questionamento válido. Que tá, beleza, quero ver a longo prazo. E aí a galera do outro lado vai falar assim, mas nós já vimos a longo prazo. Nós temos modos de replicar esse modelo, de alimento e ver o que... Os dois lados são válidos. Eu vou falar, tá, mas eu quero ver na prática, eu quero esperar. Porque, em teoria, é uma modificação genética da semente ou do substrato ali do alimento, né? É isso que significa. E aí também tem a outra parte que é o seguinte, beleza, mas sem isso, a gente não conseguiria alimentar todo mundo. Aí tem o outro lado que vai falar, não, conseguiria sim, o que precisa são projetos sustentáveis. Os dois lados são importantes. O que eu acho que é o final dessa conversa que é muito legal? Põe no rótulo. Deixa eu saber. Aí eu tomo minha decisão. Pode crer. Entendeu? Sim. Eu fico meio cético de que realmente só porque tem um Tzinho lá vai me dar câncer, entendeu? Até... Eu não Pô, como mas nada... não, peraí. Porque eu não tenho coragem, tirando aqui o cigarro do Márcio, falar, não, é que eu não como nada transgênico porque pode dar câncer. Pô, é que eu tenho essa noção da realidade. A gente faz tudo errado. Sim. É que eu fico pensando, se tem o Tzinho ali, provavelmente não tem os melhores ingredientes no... Se eu comprar um negócio que tem um Tzinho ali, né? Ó, eu diria assim, na máxima, quanto mais natural puder comer, melhor. Melhor? Na máxima é isso. Sim. Se você puder comer bichos, plantas e coisas fora de pacote, pô, não tem como isso dar errado. E isso sim, a gente tem a longo prazo todas as evidências que a gente precisa de que funciona. Sim. Agora, a gente não precisa pensar que só funciona a coisa no extremo. Então, na maior parte do tempo, eu vou dar preferência à comida de verdade, à comida natural e tal. Mas a título de não pirar, e por saber também que eu também me exponho à luz do sol sem filtro solar, e eu também estou no meio de radiação, e eu também... Tudo dá câncer, né? E eu também... exatamente. Então, eu só não preciso pirar. Carne é ruim mesmo? Não é. Por que tem tanta propaganda contra a carne ultimamente? Esse é um assunto longo, muito longo. O nome que eu vou te dar sobre medicina baseada em evidência vai falar muito bem sobre isso, que é o do Dr. Souto, é fantástico. Eu não sei como eu conseguiria resumir isso, mas basicamente, de novo, o problema é a metodologia. Estudos que são levados em conta, dentro de metodologia, a gente tem uma pirâmide. Essa pirâmide é o seguinte, o que está na base dessa pirâmide é a base, é o que levou tudo a conseguir ser estudado. Mas conforme vai subindo os tipos de estudo nessa pirâmide, eles vão melhorando, eles vão ficando mais refinados a ponto da gente falar, tá, o que está na ponta da pirâmide é aquilo que a gente pode usar para prescrever. Entendi. Então, na base, a gente tem coisas como opinião de especialista, como que é aquela coisa do doutor fulano falou, mas ele é doutor, ele é não sei o quê, isso está na base. Estudos com modelos animais, estudos em modelos experimentais, isso está na base.
Isso é importante? Pô, é muito importante. Mas aí não é o nível refinado a ponto de eu poder prescrever. Depois a gente vai subindo os outros tipos de estudo, e existem alguns estudos aqui no meio da pirâmide que são chamados estudos de coorte, estudos observacionais. O que são esses estudos? Eu pego uma população e eu observo. E aí eu observo e eu correlaciono algumas coisas ali. Então, por exemplo, eu quero olhar nessa população quem desenvolveu câncer nos últimos 20 anos e eu quero pontuar quanto de carne essas pessoas comiam. E aí eu vou achar uma correlação. Eu vou achar que, por exemplo, né, as pessoas que têm câncer são as pessoas que mais comeram carne nesse período. E aí eu vou falar, puta, há uma correlação entre o consumo de carne e o aparecimento de câncer. Uhum. Esses estudos geralmente são os maiores, os que têm mais grana envolvida, mais gente estudada, são os mais longos, porque para você observar uma população, às vezes você leva 5, 10 anos. Então, esses estudos costumam tomar a mídia e ficar bem bonitos em manchetes. Quase tudo que a gente vê na mídia e que está errado é porque foi tirado de estudos desse tipo. Entendi. Esses estudos são inúteis? Não, eles são muito importantes, porque toda vez que eu vejo uma correlação que é muito forte, eu falo, pô, tem uma teoria importante aqui. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que submeter pessoas a um experimento. Então, aí eu vou fazer controlado. Eu vou pegar uma população de 1.000, 2.000, sei lá quantas pessoas for, vou dividir em 2 grupos. Para um grupo eu vou dar carne, entre aspas. Para outro grupo eu não vou dar carne. E aí eu vou observar, já que agora estão como chama isso? As variáveis controladas, qual é o aparecimento, a incidência de câncer nessas 2 turmas. E aí, ali eu vou poder ter respostas que me levam à prescrição. Deu para entender mais ou menos isso? Essa coisa toda da carne, essa coisa toda da gordura, tudo isso veio de estudos que não têm esse nível de evidência tão alto. Entendi. Entende? Os níveis de evidência os níveis de evidência mais altos clarificam muito bem essas questões. E fica difícil você fazer esses estudos também, porque o cara não come só carne, né? O cara também tem outras coisas que ele faz na vida que podem E influenciar. isso é um viés muito grande, que é normalmente assim, poxa, o cara que já evita a carne porque ele ouviu que é ruim, também é o cara que toma suas medicações na hora certa, também é o cara que pratica exercício, também é o cara... E o cara que come carne porque não tá nem aí, sendo que tá todo mundo falando que mata, também é o cara que fuma. É o cara que tá nem aí. É o cara que tá nem aí. Então, até nisso há essas limitações. Por isso que a metodologia da pesquisa é um assunto tão vasto, pra gente entender que é tudo muito cheio de interpretações e não dá pra pegar um estudo, ou 10 que seja, e colocar lá e falar, tá vendo? Esse estudo aqui disse. Entendi. A gente costuma dizer que essa frase, estudos indicam, tem o mesmo peso da frase "tão falando por aí". Pode crer, pode crer. Tá todo mundo falando, mas todo mundo quem? Mas tá falando baseado em quê? Mas tá... Exatamente. Eu acho engraçado essa guerra contra a carne que tá rolando aí. Pra mim parece uma... Eu sou o cara das conspirações, né? Então, pra mim parece que existe, tipo, globalmente... Porque tem a questão da carne que ela é custosa de se produzir. Você precisa de mais terreno para produzir uma carne, as calorias em carne, do que você precisa para produzir soja, por exemplo. Você consegue alimentar mais gente num terreno igual produzindo soja do que produzindo carne. Aí eu tenho a teoria que os donos do mundo, eles sabem que está chegando um momento onde não vai dar para produzir carne para todo mundo, e aí eles querem meio que incentivar que as pessoas comam menos carne para eles não terem que lidar com o problema das pessoas ficarem putas de não poder comer carne, entendeu? Entendi. Você já viu o Jordan Peterson falando sobre isso, sobre a hiperpopulação da Terra? Já vi algumas coisas, mas me diga. Basicamente, ele dá uma quebrada nessa ideia de que nós estamos superpopulosos e superpopulados? Populoso, enfim, e que isso seria uma coisa que só vai em cadeia. Porque Como que ele quer? Basicamente, o que ele fala é o seguinte, a gente tem menos filhos hoje. Isso é verdade. E a gente vai ter cada vez menos. Isso é Até verdade. que a coisa anda em curva, né? Então, tinha muito, depois vai tendo pouco, depois vai tendo muito. Mas, basicamente, essa curva do para baixo é a que vai acontecer na sequência. Então, apesar de a gente falar, pô, tem cada vez mais pessoas, não, na verdade, a curva demográfica vai mostrar pra gente daqui uns 10, 20 anos que a gente tem menos pessoas. Então, o que hoje a gente olha como um problema pode não ser um problema daqui 20 anos. Pode crer. Porque a gente tá analisando a curva para trás. Mas, claro que tudo isso aqui eu tô só cuspindo ideia, devo estar falando um monte de bobeira. Mas, de qualquer forma, o que eu tô dizendo é, por um modo ou outro, eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar na teoria da conspiração em si. Eu acredito em teorias da conspiração que tem dinheiro envolvido. Entendi. Não, é que eu vejo muita propaganda contra a carne, assim. E aí eu fico pensando, por que tá tendo tanta propaganda contra a carne? Porque, pra mim, a minha experiência pessoal, a carne é um dos melhores alimentos. Tipo, se eu como carne, eu me sinto bem, eu não tenho azia, eu me dá energia. Sim. Se eu como só carne, eu não sinto tanta fome, eu consigo comer menos. E tudo isso que você está falando tem base científica, porque a carne tem nada de carboidrato, basicamente. E uma dieta muito cheia de carboidratos, naturalmente, vai te deixar mais letárgico, porque a sinalização de insulina é maior numa pessoa que come mais carboidratos e, naturalmente, uma das coisas que esse aumento da insulina causa é a letargia. Sim. Então, é normal que depois de um churrasco,
você não jante, por exemplo, porque tem mais gordura, e a gordura é uma das principais responsáveis pela saciedade, sendo que depois de uma macarronada, 2 horas depois você está com fome. Pode crer. Tudo isso faz sentido? Pode não ser assim para todas as pessoas. Tem pessoas que metabolizam melhor carboidrato do que outras. Tem pessoas que não têm diferença nenhuma quando trocam a dieta e tem pessoas que veem a vida mudar. Pode crer. De qualquer forma, para mim, o que mais vale quando está falando de saúde é a questão da individualização. Porque tudo que a gente está falando aqui é em termos gerais. Né? Então, em termos gerais, e aí é aquilo. Mas no tete a tete com o meu paciente, ou na minha experimentação, como eu me senti, aí eu acho que é mais válido, faz mais sentido. Pode crer. É bom, queria falar pra galera comer carne, parar com esse negócio de achar que carne faz mal, carne é bom pra caralho. Fica na churrasquinha. É o quê? Picanha. Picanhazinha. Um cupim daquele que... Com manteiga, bem Porra. gordurosinho. Tudo errado. Gordura é outra coisa que também falavam que fazia mal, agora faz bem. Então, é aquilo, né? Sempre fez bem. Sim. O grande negócio é... Porque o nome é gordura, né? E aí as a pessoa pessoas- acha que se ela comer gordura, ela vai Vai ficar ficar gorda. gorda. E é tão bizarro quanto falar que comendo verdura você vai ficar verde. Pode crer. A gente metaboliza as coisas, elas mudam dentro da gente quando a gente come, né? Elas são absorvidas de formas diferentes. O pânico com a gordura, que também datou 1900 e... Quando teve o boom? 20, por aí. E é interessante porque os dados que são publicados no começo da preocupação com o consumo de gordura e o aumento da doença cardiovascular, da ocorrência e das mortes por doença cardiovascular, o aumento dessas mortes começam a ser documentadas depois de 2 fatos muito importantes acontecerem. Um é da invenção do eletrocardiograma. Ou seja, antes já se morria disso. Só que não sabiam. E a outra coisa extremamente importante foi que foi numa época... Eu ainda tenho esse... depois eu vou te mandar. Foi por volta da época da descoberta da penicilina. Então, assim, as pessoas agora não morriam mais de uma causa X, mas há que se morrer. Então, se você não morre de uma causa, você vai morrer de outra. Então, é natural que se eu impeço um tipo de morte de acontecer em grande escala, a outra vai aumentar. Entendi. Então, isso tudo é metodologia da pesquisa, você aprender a interpretar dados. E aí, nessa época, teve um cara muito famoso, e eu não consigo pronunciar o nome dele. Você consegue pronunciar o nome dele? Nicolás Tesla, sei lá, tô brincando. Tesla. Ele é um russo e ele era bem entusiasta dessa ideia de que as pessoas, ao comer uma dieta mais rica em gordura, desenvolviam um colesterol mais alto e, por isso, elas desenvolviam doença cardiovascular. E ele teve ali, né, naquela época, boas influências no meio onde ele dividiu essa ideia. E essa ideia passou a ser corroborada. Os estudos dessa época são estudos ruins para isso. Uhum. E... mais uma vez, mesmo que esses estudos não servissem exatamente para provar essa teoria, eles influenciaram certamente o discurso para a população geral de que esse era o problema. Sim. E aí, uma vez que esse discurso está implantado, todo mundo que se preocupa um pouquinho começa a diminuir mesmo o consumo de gordura. Entendi. Por mais que depois de alguns anos os estudos, os experimentos provassem algo contrário, agora o mito já estava instalado, então era muito mais difícil de retornar. E a gente não está falando de um mito jogado no Twitter, a gente está falando de uma teoria jogada na Sociedade Americana de Cardiologia. Então, é muito difícil reverter uma coisa que foi plantada, tão bem plantada, muitos anos atrás. Pode crer. Por mais que hoje a gente tenha uma vasta evidência da baixa Correlação da gordura. correlação não, porque a correlação tem. Da baixa real importância do consumo de gordura num aumento de colesterol que seja realmente preocupante, porque até isso a gente não entende mais. Uhum. Então, a gente chama de alto colesterol um exame que passou de 200, 230, sendo que não é assim que se analisa colesterol. Há todo um contexto para olhar. Pode ter um indivíduo que o colesterol normal dele é de 300. Exatamente. E aí, na verdade, a gente nunca olha o colesterol sozinho, porque o colesterol é seu primeiro nome. Se você chama Jacinto, tá tudo bem. Agora, se você chama Jacinto Pinto, é um problema. Então, eu preciso ver o resto. Se o seu colesterol está alto, mas você tem níveis de glicemia baixos, se você tem as suas apolipoproteínas baixas, se você tem outros indicadores ali baixos, ele pode não significar nada. Por outro lado, você pode ter ele levemente alterado, mas se você tem todos esses outros indicadores já no bico do corvo, ele pode significar alguma coisa. Uhum. Por isso que precisa do profissional e não só do exame para avaliar você. Pode Se crer. fosse só o exame, você vai lá, faz. Você mesmo olha o valor de referência e fala, ih, tá bom, tá ruim. Mas não é isso. É olhar o contexto todo. E aí é nessa coisa de olhar o contexto todo, entender o contexto todo, que a galera se perde. Porque a galera vai pelo valor de referência e muito médico vai pelo valor de referência, muito nutricionista vai pelo valor de referência, justamente por não entender a base teórica e, principalmente, a importância da metodologia na hora de avaliar os dados. Pode crer, esse negócio de metodologia é realmente Você vai importante. curtir muito. Vou passar o telefone do Souto para ele. Passa Você vai sim. curtir muito. O Souto é um cara fantástico. O que você come do dia a dia, assim? Como que é a sua dieta? Comida.
Na boa, comida. De verdade. Do tipo, carnes e vegetais, ovos, queijos e eventuais porcarias, que eu também gosto bastante. Mas na base é isso. Carnes e vegetais. Coca zero. Tá errado, hein? Mas, Tá errado? tem coisa que, Monarca, eu sempre falo pras pessoas, tem coisa Ninguém que não é é pra perfeito. perguntar. Não é pra perguntar. Trouxe preto, arde a garganta quando engole. Ah, tá. Entendeu? Sim, é Pô, um bons indícios. Olha pra água e olha pra coca. Bota as duas do lado e fala pra mim, existe alguma diferença? Existe, né? O negócio dói pra tomar. Você tem que... Então, é óbvio que faz mal. É a mesma coisa do álcool. Pô, álcool pega fogo. Sim. Não era pra tomar. E a gente toma. Mas, basicamente, eu tento, na maior parte do tempo, fazer boas escolhas e naquele 1% vagabundo. Aí eu deixo a coisa ficar livre. Rola um sorvetinho. Ah, sim, não. E eu gosto muito de um sorvetinho, de um docinho, A questão minha é quantidade. Entendi. Eu aprendi ao longo dos anos que o meu negócio é quantidade. Então, eu funciono comendo pouco. Eu não funciono com grandes quantidades, até porque eu sou uma pessoa pequena, sou mulher, sou pequena, não preciso de grandes quantidades. Mas essa coisa poder comer grandes quantidades de coisas que pegam mais leve para conta, para mim não funciona. Eu prefiro ir direto no que eu prefiro ir nesse bolo aqui e comer esse pedacinho aqui e parar, do que fazer um bolo alternativo com farinhas alternativas, comer ele inteiro e depois ir lá na outra que é alternativa e comer inteiro e no fim das contas acabar indo... Então, mas isso também é individual. Eu tenho pacientes que se dão melhor com as alternativas. Pode crer. Eu tenho pacientes que preferem comer menos para comer direto o que quer. Também é da individualização. Entendi. Muito interessante tudo isso. Vamos abrir as perguntas pra galera, ver o que eles estão falando? Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.